No início do século passado, o estudo sobre efeito fotoelétrico foi o estudo que deu o Nobel ao Einstein, né? Mas, surpreendentemente, esse estudo ele é feito com ferramentas matemáticas e conceitos de física muito, muito simples. Vamos fazer uma análise sobre esse efeito fotoelétrico para a gente ver quais são os detalhes, o que é que era surpreendente nele e por que é que ele merecia um prêmio Nobel, né? A explicação desse efeito merecia um prêmio Nobel. Então é o seguinte, eu vou deixar só o dispositivo que a gente vai analisar aqui e aí vamos discutir isso aqui. O que a gente vai ter vai ser o seguinte, o dispositivo real ele é mais complicado que isso, mas isso aqui é um modelo bem simplificado que captura praticamente tudo que é importante sobre ele. O que você tem aqui é uma espécie de bulbo e dentro dele você tem duas placas, certo? E essas placas metálicas aqui, uma delas recebe luz, certo? E nessas duas placas aqui você tem fios conectados a uma bateria. Essa aqui é uma bateria com um potencial, vamos colocar aqui um V, né? Um potencial eletrostático V. E aí, qual é a ideia aqui? Já se sabia nessa época do estudo do efeito fotoelétrico, no começo do século passado, que a intensidade da luz era algo que era definido como uma variação de energia, uma transferência de energia, né? E aí isso significa que, tipo, quando você tem mais intensidade, você está fornecendo mais energia, né? E aí isso se divide pela área e pelo tempo, né? Ou seja, se você transfere energia muito rápido, você tem uma intensidade mais alta. Ou seja, se você tem uma potência muito alta também, né, na luz, você vai ter uma intensidade mais alta na luz, né? Mas se essa potência está distribuída por uma área muito grande, a intensidade, então, talvez já não seja tão alta, né? Então dá para imaginar que a ideia clássica de luz esteja razoável, né? Então, com essa ideia de intensidade, o que é que se esperava? Que se eu colocasse luz com intensidade mais alta, eu forneceria mais energia para elétrons que estão aqui. Essa energia poderia vencer, talvez, o que se chama de função trabalho, que é a energia mínima necessária para se arrancar um elétron dessa placa, né? Então, isso daqui eu já vou para mais uma definição. Esse W a gente vai chamar de função trabalho, né? Isso é uma coisa que depende do material do qual é feita essa placa, certo? Então, se ele tiver energia suficiente vindo da luz, eu poderia arrancar um elétron daqui e fazer ele fechar o circuito aqui, né? E aí eu poderia colocar talvez aqui um amperímetro, né? Para poder medir a corrente nesse circuito, né? Eu colocaria um amperímetro ideal aí para medir a corrente no circuito. E aí, então, à medida que eu for aumentando a intensidade, talvez eu veja correntes mais altas, porque eu estou dando mais energia cinética para o elétron, né? Então vamos fazer aqui um gráfico, vamos supor que você fez esse experimento aqui, e a gente vai fazer aqui o gráfico, né? E aí eu vou construir um gráfico de corrente como função da voltagem, e aqui é uma voltagem que eu estou fazendo aqui, enquanto eu coloco uma voltagem positiva, como os elétrons são arrancados dessa placa, eles vêm para essa placa aqui e fecham o circuito, né? Então, quanto mais eu colocar voltagem positiva aqui, mais eu impulsiono o elétron aqui a ter uma corrente. Eu estou só ajudando ele, né? Se eu botar uma voltagem negativa, eu inverto a polaridade aqui e encho isso aqui de elétrons. Quando os elétrons tentarem passar para cá, eles não conseguem mais. A energia potencial eletrostática aqui vai matar a energia cinética deles. E aí, com isso, eles não conseguem mais fechar o circuito. Então, eu já estou prevendo aqui que se eu colocar uma voltagem negativa, eu conseguiria talvez frear a corrente de elétrons que está sendo impulsionada por essa luz que foi colocada aqui, né? Então, como é que é a ideia aqui? Se eu fizer a corrente como função da voltagem e a voltagem for positiva, eu tenho simplesmente uma curva de corrente por voltagem. Isso aqui é com uma certa intensidade 1, por exemplo, né? Mas se eu colocar uma voltagem negativa, eu vou acertar um certo valor de V que eu acabo matando a energia cinética desse elétron. E aí ele não consegue mais atravessar o sistema, porque se a voltagem for negativa, aqui fica cheio de elétrons, os elétrons que vierem para cá vão encontrar uma energia potencial muito alta para atravessar, né? Então, se eu acertar exatamente um potencial específico aqui que eu vou chamar de V0, eu devo ser capaz de encontrar de cancelar essa corrente, né? Agora, quem deveria ser esse V0, inclusive? Vamos pensar aqui. Eu joguei uma luz, essa luz tem uma certa energia.
A energia que foi colocada para ela aqui é uma coisa que é proporcional à intensidade, né? Então, estou dizendo então aqui que tem um certo alfa multiplicado pela intensidade. Essa é a energia cinética. A expectativa é que a energia cinética que esses elétrons têm aqui quando eles saem da placa seja a energia que veio da luz, né? Isso daqui então é a energia da luz e eu vou subtrair a energia que é dada por essa função trabalho. Isso aqui é a energia cinética, né? Vamos fazer aqui algumas anotações. Isso aqui é a energia que vem da luz, né? Essa daqui é a função trabalho. E isso aqui tudo junto vai acabar sendo a energia cinética de saída do elétron, né? E aí, se eu acertar aqui um potencial tal que E vezes V 0. E vezes V0 é a minha energia potencial. Se essa energia potencial for igual à energia cinética, eu consigo fazer com que essa corrente seja cortada, não é isso? Então, E vezes V0, ela vai ser um valor de potencial aqui, que é o valor que corta a corrente, e ele, ao mesmo tempo, ele é um valor de energia que representa a energia cinética desse elétron que está no sistema. Então, botar mais intensidade deveria dar mais energia para esse elétron. Se eu vou dar mais energia para o elétron, eu vou ter agora um elétron com mais energia cinética, né? Então, vamos verificar isso. Você ia lá, fazer o experimento aqui de novo, pega essa intensidade, bota uma intensidade mais alta, e aí você coloca voltagens positivas. E aí você encontra aqui uma curva que é mais alta. Aí, opa, isso aqui era esperado, né? Uma curva mais alta, eu estou dando mais energia para o elétron. Talvez ele esteja com uma corrente mais alta, porque ele tem uma energia cinética mais alta, talvez, né? Mas aí o que é que foi surpreendente? Quando as pessoas foram colocar o potencial eletrostático negativo para cancelar a corrente, ela era cancelada com o mesmo valor de V0. Aí agora ficou confuso, né? Porque o lado direito tá ok, porque eu coloquei uma intensidade mais alta, forneci mais energia. Se eu forneci mais energia, tem mais corrente. E aí tá ok. Por que tem mais corrente? Porque o elétron está com mais energia cinética. Se ele está com mais energia cinética, eu deveria cortar a energia cinética dele com um V0 mais negativo ainda. Mas não, eu estou encontrando o mesmo V0 para cá. Então isso aqui é que é o pedaço surpreendente. Como é que você vai explicar uma coisa dessa agora? Esse W é fixo, esse alfa é fixo, mas independente do I, eu estou encontrando a mesma energia cinética, porque eu estou encontrando o mesmo V0 sempre, entendeu? Então, qual é o que mais que a gente pode analisar aqui? Vamos ver se faz alguma diferença, por exemplo, repetir esse experimento, mas agora a curva que eu vou fazer não é mais de intensidades diferentes. Agora eu tenho uma curva que vai ser a mesma curva aqui do I1, eu joguei essa luz aqui que tinha intensidade I1 e eu vou botar de novo ela aqui. Essa luz que eu joguei com intensidade I1, eu chamei ela de curva 1 e estou dizendo que a frequência dela é uma frequência F1. Aí agora eu vou jogar uma com a mesma intensidade I1, certo? Mas agora a frequência dessa luz vai ser diferente. E aí, quando você joga essa luz com uma frequência diferente, você vê que isso aqui também fica mais alto. O que já é esquisito, porque onde é que está a frequência aqui, né? Não tem canto nenhum frequência aqui nessas expressões. E aí, quando você olha aqui, aí sim você encontra aqui um V0 diferente, quando você tem uma frequência 2. Como é que você vai explicar uma coisa dessa agora? Porque tudo que eu estava falando aqui, energia, em tudo que eu estava falando, a energia tem a ver com a intensidade, não com a frequência. Cadê a frequência aqui nessa expressão? Né? Então, a minha observação aqui é que frequências diferentes fazem energias cinéticas ser diferente, mas intensidades diferentes não. Então, isso é muito surpreendente. Então, vamos até aqui elencar quais são os problemas que a gente tem até agora nessa explicação toda, ou nesse experimento aqui. O que é que eu preciso explicar? Então, o primeiro primeira pergunta, por que a intensidade não altera o V0? Ou por que alterar a intensidade não altera o V0? A segunda pergunta era, por que alterar a frequência altera
o V0? Essa é a segunda pergunta. E agora eu tenho ainda uma terceira pergunta. Eu vou apagar aqui só para a gente listar as perguntas aqui. Eu tenho agora uma terceira pergunta que eu não mencionei ainda, inclusive nas aulas que você vê sobre efeito fotoelétrico, eu acho interessante como se discute pouco isso. Tem mais um aqui. Lembra naquela expressão que eu coloquei que o I é uma energia ou uma potência sobre A delta T, né? O E sobre delta T eu poderia ver como uma potência, mas eu posso separar como energia sobre delta T e A, né? Então, ó, esse delta T aqui, eu deveria ser sempre capaz de colocar uma intensidade tão baixa que a variação de energia necessária, por exemplo, para vencer a função trabalho, teria que ser... para eu passar essa energia, eu teria que passar, se a intensidade for muito baixa, para eu passar a quantidade de energia necessária, eu teria que ter um tempo muito alto, né? Então, se eu botasse uma intensidade bem baixinha, ele ia fornecendo energia vagarosamente para o elétron, até que E sobre ΔT sobre A fica igual a essa minha intensidade aqui, né? E aí esse E que vai ser passado vai ser a energia da função trabalho, e aí eu vou conseguir arrancar o primeiro elétron para ele fazer a volta aqui. Existe uma energia mínima para esse elétron passar. Então deveria existir um tempo mínimo tal que E sobre ΔT é igual ao I, que é a intensidade da luz. Resumindo, se a função trabalho de um material é alta e a intensidade da luz é baixa, deveria demorar um tempo até essa corrente começar a aparecer. Mas isso nunca acontece. Você liga o interruptor e imediatamente a corrente começa a correr lá. Então como é que você explica isso usando essa expressão que é a expressão clássica que relaciona a energia com a intensidade? Então aí é que é o terceiro problema, que é a questão do tempo de resposta. Como é que é possível que não exista tempo de resposta mensurável desse jeito? Ele seja tão rápido assim, né? Então, a explicação que o Einstein deu para esse problema responde a essas três perguntas ao mesmo tempo. Então, vamos lembrar aqui lembrem-se dessas perguntas aqui, porque eu vou dar aqui qual foi a sacada do Einstein. A ideia do Einstein foi aproveitar uma ideia que estava chegando na moda na época, que era a ideia do Planck, de que a luz era transmitia energia a partir de pacotes que tinham energia, a energia de cada pacote eu vou chamar de E gama, a energia de cada pacote da luz seria a constante de Planck vezes a frequência, né? E aí, por que isso aqui é diferente da ideia anterior e por que ela também não contradiz a ideia anterior? Porque também a gente não pode jogar fora a mecânica clássica toda, né? O que ela está dizendo aqui agora é que é o seguinte, eu posso pensar na luz como uma onda do jeito que a gente sempre pensou aqui, isso aqui são os raios de luz aqui, tá certo? E ele está transmitindo energia para um objeto, né? Mas ele transfere de pouquinho em pouquinho com esses pacotezinhos aqui. Cada pacotezinho desse daqui é aquilo que a gente chama de fóton. E cada fóton tem energia E gama H vezes a frequência. Se eu tiver mais intensidade, significa que eu tenho mais fótons. Mas não significa que cada fóton vai ter uma energia maior. A soma das energias de todos os fótons vai lhe dar a energia total que é transferida para o objeto. Mas isso não significa que cada fóton tem mais energia porque a intensidade está mais alta. Então essa que é a diferença. Foi separado o problema em dois pedaços. Existe aquela energia total que é transferida pelo feixe de luz e existe a quantidade mínima de energia que é transferida por cada bolinha dessa daqui, que são fótons que compõem essa luz que você está jogando. Mais intensidade, de fato, significa mais energia. Mas é mais energia porque eu tenho mais fótons, não porque cada fóton tem mais energia. Por que isso vai fazer diferença agora? Vamos agora para a expressão de qual é a energia cinética de um elétron nesse contexto. Nesse contexto, o que está acontecendo é que eu agora tenho bolinhas de luz, cada uma com energia H vezes a frequência. Essas bolinhas estão vindo aqui e acertando a superfície. Quando elas acertam a superfície, elas transferem a energia dela para a energia do elétron, como uma colisão de duas bolinhas em mecânica clássica mesmo, certo? Então, qual seria a energia cinética desse elétron que sai daí? Tem que ser a energia que veio da luz, mas a energia não é a energia completa, é a energia de um fóton só, é de uma bolinha só que se chocou com o elétron ali, né? Então, ele transfere a energia H vezes a frequência. E aí, menos a função trabalho, porque ele gastou um pouco aqui, né? Isso aqui tem que ser um E vezes o V0, né? Agora sim, V0 depende da frequência.
E aí vai dar tudo certo, porque ó, frequências maiores vão levar a V0s maiores, né? E aí, então, agora eu consegui explicar por que, que a intensidade não altera. A intensidade não altera porque ela não altera a quantidade de energia de cada fóton. Ela altera a quantidade de fótons que tem dentro do sistema, né? Então, eu acabei de explicar isso daqui, porque o V0 está relacionado com a energia do próprio elétron, né? E não com a energia total que foi transferida para a placa. O V0 está relacionado com a energia de um elétron só, né? Aí, por que alterar a frequência altera o V0? Porque alterar a frequência altera a energia do fóton, e a energia do fóton altera a energia cinética do elétron, e com isso você altera o V0. E aí isso está respondido. Por que o tempo de resposta é imediato? Porque o tempo de resposta aqui é o tempo de uma colisão de duas bolinhas, o tempo de resposta da colisão de duas bolinhas. Esse tempo de resposta não é esse mesmo tempo de resposta aqui. Esse tempo aqui é, se eu ficar mandando pacotes com uma certa energia e ao longo do tempo eu vou acabar transferindo uma certa quantidade de energia. Quanto mais intensidade, eu tenho mais pacotes e por isso eu transfiro mais energia ou transfiro energia mais rápido, né? Mas isso não significa que cada pacote tem mais energia, né? O tempo de resposta de elétrons que são arrancados aí é imediato, da mesma forma que a colisão de duas bolinhas tem uma resposta imediata também, né? E aí agora, para fechar toda a conversa, seria muito bonito se eu mostrasse que, quando eu fizer esse experimento para várias frequências diferentes, eu vou encontrar que o V0 é uma função de H sobre E vezes a frequência, V0 é uma função da frequência, menos o W. Qual é o gráfico dessa função? Vamos fazer aqui o gráfico dessa função. Ela é uma reta, né? É uma reta, não é qualquer reta, ela é uma reta cujo coeficiente angular é dado especificamente por H, que é a constante de Planck, dividido pela carga do elétron. Notem que nessa época, isso aqui faz bastante tempo, né? Então, nessa época aqui, não era, elétron ainda era até uma coisa relativamente nova, sabe? Mas a gente sabia que existia a carga do elétron por causa dos experimentos de Thomson e Millikan, né? Então, quando você fizesse o gráfico de V0 como função da frequência, você ia encontrar uma reta, né? E aí, essa reta ela ia ter um coeficiente linear que era dado por W dividido por E, e é negativo. E aí, como o W depende do material, cada material, quando você fizer esse gráfico de V0 por F no seu experimento, cada placa que você usar com materiais diferentes vai dar uma reta igual a essa, mas deslocada aqui, porque o W é diferente, não é isso? Mas aí os seus pontos experimentais têm que estar em cima dessa reta e eles têm que obrigatoriamente ter um ângulo aqui, tal que tangente desse ângulo seja igual a H sobre E, onde o H é a constante que o Planck descobriu num contexto completamente diferente e E é a carga do elétron que o Thomson e o Millikan descobriram em contextos completamente diferentes também, né? O Thomson, na verdade, descobriu uma razão carga-massa, mas o Millikan descobriu a própria carga, né? Então, quando eu fizer H sobre E, tem que dar esse ângulo e ele é sempre o mesmo ângulo para qualquer experimento que você fizer com qualquer placa. Então, se você troca aquela plaquinha que tem aqui no meu experimento por qualquer material, sempre o ângulo vai ser esse. Só o que vai mudar vai ser esse W aqui. E foi exatamente isso que foi visto nos experimentos. As pessoas fizeram o experimento repetidas vezes, com várias placas de materiais diferentes, e sempre dava H sobre E, esses coeficientes sempre variando aqui, porque você mudou o material. Esse W varia e você vai ter algo mais para cima ou mais para baixo. Então, isso aqui valeu, então, um prêmio, porque foi uma explicação. Você vê que aqui eu não usei nada de matemática avançada, eu usei conceitos de energia cinética e energia potencial, né? Então, e nada de matemática avançada como álgebra linear ou cálculo, coisas desse tipo, né? Então, com a matemática aqui de ensino médio, você consegue explicar uma coisa que no final deu um prêmio Nobel, porque afinal você explicou um experimento que era completamente fora do que se esperava na época, o resultado era fora do que se esperava, e você explicou com uma coisa que não tinha sido pensado ainda, né? Que era de que, na verdade tinha sido pensado, mas não tinha sido encontrado uma evidência tão forte assim, né? De que a luz poderia ser vista como um conjunto de fótons, um conjunto de partículas. A luz nos experimentos anteriores, que eram experimentos de Young, experimentos de difração e interferência,
ela era vista como onda, porque onda é que sofre difração e interferência, né? Mas agora eu estou fazendo um experimento em que o fóton, ou a luz, é vista como conjunto de fótons, e fótons são partículas, né? Um outro experimento que a gente tem que mostra esse caráter corpuscular da luz é o experimento de Compton. E a gente vai discutir esse experimento em outro vídeo. Mas é isso.